não matarás. O que dentro do matar é realmente crime? Veja que se você tentar quebrar uma barra de gelo ou derreter, ele vai se transformar em água. Você não fez o gelo desaparecer. Agora você quer fazer desaparecer a água, o estado líquido daquela barra de gelo. Você a transforma em gás, a vaporiza. Ela ainda é água, em outro estado. E se você aplicar mais calor, ela se transformará em luz. Então, o fato de você trocar o estado da água e querer fazer ela desaparecer é mais crime do que você mudar o estado da água. A intenção de fazer desaparecer algo não está sob sua jurisdição. O problema de quando você ceifa alguma vida manifestada, a gente vai chamar de existência, é você barrar a insistência da vida acontecer. Você ter a intenção de fazer algo desaparecer. A única coisa autorizada a fazer isso é o absoluto. E mesmo assim o absoluto não faz desaparecer. Ele simplesmente potencializa sem manifestação quando em seu seio. E por que esse mandamento tão agravado entre nós quando a gente fala de matar, né, morte? Por que ele é o sexto mandamento e não o primeiro? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque o próprio divinal, a maior importância é que todos vejam Ele em todas as coisas. Se o ser consciente, inteligente, vê Ele em todas as coisas, ele não vai chegar no sexto mandamento. Não vai chegar a consolidá-lo, de querer matar algo, muito menos querer desaparecer. Porque se Deus está em todas as coisas, e Ele é eterno, perene, seria incongruente matar alguma coisa com a intenção de fazer desaparecer. Essa questão também de estar na sexta posição é esse atavismo que temos com a questão sex, deu origem à palavra sexo na língua latina. Criar e descriar, ou criar coisas inúteis dentro de um processo natural. Por exemplo, ceifar é algo inatural. Só que a natureza nos rege, a natureza é o próprio divinal. Então, o que está errado em matar? A intenção. Esses dias, eu andando na minha bicicleta, eu dei de encontro com uma enorme formiga. Eu vi que a esmaguei. Não era a minha intenção. Foi um encontro, foi acidental. O que é acidental? A denota negação. Acidental quer dizer que eu não estava ciente, e nem ela. Foram encontros. O movimento é kármico. A ação é um acidente, é acidental. Mas possa que aquele ser estava já com seu tempo contado dentro da sua manifestação, e eu, sem tomar juízo, eu fui um instrumento de karma. Do quê? De movimento. O resultado disso não poderíamos prever. Poderia apenas lesar, matar, mas nunca fazer desaparecer.
se essa fosse a intenção. Então a intenção de matar começa no desconhecimento da primeira lei dos 10, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é vê-los em todas as coisas. Então, como Deus é imortal, não é congruente chegar ao sexto, a sexta ousadia de querer matar algo, sendo que tudo é vida e a morte não existe. Então, essa é a problemática, essa é a problemática de por que é tão grave. Mas por que não é o primeiro mandamento? Porque o homem começa a pensar a partir do criacional. Sexo, criação, verbal e física. Ali que a gente começa a aparecer dentro desses mandamentos. Porque antes tudo é abstrato. Pode ver que até o furto vem depois do matar. Muito próximo. Como se fossem coisas muito parecidas, que realmente são. Porque você está furtando a oportunidade daquela ação continuar dentro do seu tempo. Mas no caso de você não saber se você deu de encontro com a ação que ceifou algo momentaneamente, simplesmente bloqueou a sua ação, isso não é permanente. No caso de dúvida, não tenha remorso, porque remorso ainda pegar é matar algo e depois a remoer os ossos, porque eu não sei. Tem muitas pessoas que cometeram o crime, né, de assassinato e depois não sabem porquê. Não estava em mim. Realmente, muitas vezes você não está em você. O crime também do autocídio, suicídio. A pessoa não sabe como chegou ali. Então, se você não sabe as causas, as coisas vão acontecer. O problema é julgar qual é a intenção. Veja que na própria legislação temos crimes dolosos e culposos. No culposo você não teve a intenção de matar, como eu que esmaguei uma formiga essa semana, com o pneu da minha bicicleta. O que eu fiz com isso? Eu mudei o estado daquele ser. Ele estava móvel, eu fiz ele estacionar, né? Achateio quanto ao asfalto. Ele virou o quê? Um outro estado. Já não está mais em estado tridimensional. Isso é crime? Não se sabe. No caso de não saber, não remorsie, não se culpe. E no dole você tem a intenção, mas você não sabe se a sua intenção é uma programação, de você ser um objeto de karma, um agente. No caso de dúvida, né, deixe a lei se cumprir. Realmente fiz, não sei porquê, mas devo, né, ter o mesmo encapsulamento que eu pratiquei, né, que eu produzi para aquele outro. Ele não consegue mais se mover, então eu vou para um cárcere onde também não posso me mover. E ficarei lá com meus próprios pensamentos e emoções, que é isso que dá o terror, né, no miliante, o encontro consigo mesmo. Então parece que tudo leva tudo a um objetivo, ok? A questão também do aborto, por que o aborto ele é crime? Intuitivamente, mas de forma inconsciente, a lei de baixo, que quer refletir a de cima, mas jamais se equipara a ela, a intenção do ceifar aquele feto é fazê-lo não vir. Só que ele está em algum lugar. A vida não termina. E ela é como um orgasmo, ela é como uma necessidade física, e como o sono, ela vai acontecer de qualquer forma, em estados diferentes. Mas a intenção é que é o crime, de fazer desaparecer aquilo que não pode, porque nada desaparece. Na natureza tudo se transforma, nada se cria, mas está tudo lá, em alguma parte. O que pode também configurar crime é você mudar o esquema. Você imagina agora, né, os entusiastas da iniciação pegar e querer sutilizar o planeta Terra. Agora,
né, um passe de mágicas, um milagre, transformar tudo em paraíso terrestre. O que evoluiria? Onde é que pararia os reinos? Toda essa experimentação não experienciaria nada e não teria nem planeta para evoluir. Imagina todos os seres virarem humanos. Por isso que muitos humanos mesmo não são ainda bem humanos. Inclusive, se você pegar o termo vara, vara é coletivo para porcos. E nós, nas nossas leis, muitas vezes porcas, porque não são limpas, a gente usa o termo vara de família. E ali tem muita injustiça. Por exemplo, quando se cobra só um pai pelos cuidados de um filho, só o homem. E a participação da mulher? Devia ser isso estruturado em conjunto. Então há muita injustiça. E justiça é justeza. É exatamente um encaixe correto das coisas. E isso não procede aqui. Porque aqui estamos experimentando o desajuste, o caos dentro do cosmos. Para voltar a ser um cosmos experienciado de como é não ser cosmos. É como a consciência está experienciando agora a inconsciência, né, da impermanência dentro de corpos, confinado. Então a intenção é que é o crime e não a ação, ok? Como por exemplo, o mal não é o karma é a ação. Mas a intenção dentro disso, isso é karma, isso é meu karma, isso é negativo, isso é positivo. Essas polaridades que a gente coloca onde não define polaridade, é que é nosso crime. A gente quer definir com inconsciência todo o universo consciente. É impossível. Por isso que um humano também não pode mandar no outro, porque ele está sob as mesmas leis humanas, materiais, anímicas e espirituais. Então só somos livres mesmo para decidir alguma coisa no espírito. Que há poucos filtros, ou talvez nenhum, para encontrarmos objeções como a gente encontra aqui. Aqui a gente encontra 7 tipos de objeções, possibilidades, barreiras, ainda multiplicada por 7, que vai fechar os 49 níveis do subconsciente. Então, a gente nunca é consistente. A gente não é permanente aqui. Que como 49 possibilidades vai definir uma coisa na sua originalidade? Não há como. Então aqui ainda está a foto, né, da mão de fogo. O que é isso aqui? É alguém que quer mudar o fluxo. Se morre para subir em frequência e um ser aparecer aonde ele estava e que ele não deveria mais estar. Isso é um próprio autocrime, porque você está escolhendo dentro de uma decisão que foi descer e subir. Você está indo contra o fluxo. Isso é um crime. É aí que o apego é um crime. Tão grande quanto aquele que ceifa qualquer vida. Querer fazer desaparecer e querer permanecer é o crime dos crimes. É a lei desobedecer. Só que a lei é você mesmo. Paz e verencial a todos.